Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje tem Vasco e Flamengo ao vivo na Globo às 5h45 da tarde. Então, bora lá ao vivo para o estádio Newton Santos, palco dessa semifinal do Campeonato Carioca. Boa tarde, Duda Dal Ponte. Vamos começar primeiro com o Vasco, pode ser? Porque é o mandante do jogo, né? Seja bem-vinda. Oi, Mari, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O Vasco tem os 3 reforços à disposição para essa partida, 3 reforços do ataque, o argentino Sebastián Garré, o português Nuno Moreira e também o angolano Lloyd Augusto, que chegou na quinta-feira ao Rio de Janeiro, treinou ontem aqui no Newton Santos com todo o elenco e já vem para o jogo, pode inclusive ser titular. O Paulinho é desfalque para essa partida porque está suspenso e o Tietê é dúvida, ele se machucou na partida contra o Botafogo, teve um problema no joelho, fez tratamento intensivo durante essa semana e se não vier para o jogo, o Jair vai ser o titular. Vamos ver o provável campinho do Vasco para hoje? Com Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. Daí o Jair ou o Tietê, o Hugo Moura, o Coutinho, o Zucarello ou o Lloyd e o Ryan e o Verratti, que é o artilheiro desse campeonato carioca com 6 gols. O Vasco não vence o Flamengo desde o Carioca de 2023 e claro quer mudar isso. Agora quem tem as informações dessa partida é o Pedro Neville. Tudo bem, amigo? Boa tarde para você. Tudo bem, minha amiga Duda? Boa tarde para você, boa tarde para Mari, todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Trago informações sobre trânsito, serviço, porque os portões vão ser abertos às 2h45, 3 horas antes do jogo. Também às 2h45, as ruas aqui no entorno do estádio Newton Santos vão ser interditadas. Os torcedores do Vasco devem procurar os portões norte e oeste. Do Flamengo, os portões sul e leste. Aqueles que optarem por vir de trem também vão ser orientados a sair por portões separados aqui na Estação Olímpica de Engenho de Dentro para vascaínos e rubro-negros. A Supervia programou trens extras para o final da partida, com intervalos menores, sobretudo no sentido central do Brasil, 10 minutinhos de intervalo. O policiamento vai ser reforçado, 670 policiais militares. Os setores atrás dos gols foram liberados pela Polícia Militar. A princípio haviam sido bloqueados. Vale chegar cedo, né, Mari, para entrar com calma nesse jogão entre Vasco e Flamengo. Com certeza, e evitar aquela confusão da galera que deixa pra cima da hora, ainda mais com o carnaval bombando, né, Neville? Valeu, beijo! Na lateral direita do Vasco, também tá um personagem rápido e importante pro clássico de logo mais. Paulo Henrique, o ligeirinho. Em velocidade, o Paulo Henrique. era rapidinho na escola, quando eu jogava os interclasses ou brincando na rua, sempre era meio ligeiro mesmo. E a velocidade hoje conta muito no futebol. Então, para você sempre estar na frente do seu adversário, em recuperação de bola, em coberturas, em ataques. Imagina a correria que vai ser esse Flamengo e Vasco de hoje. Na lateral direita rubro-negra, o também velocíssimo Wesley. E do outro lado do campo, na lateral direita do Vasco, PH. Ligeirinho e perigosamente ameaçado. Plata, o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, é muito jogador rápido junto. O primeiro jogo da semifinal é estratégico demais para o Vasco. Começar bem, fazer um bom resultado de início, te dá, não vou nem dizer tranquilidade, mas te dá mais confiança para poder chegar num segundo jogo e buscar uma classificação. A torcida do Vasco tem confiado no trabalho do PH. No ano passado ele se firmou na posição. Hoje é considerado um dos jogadores mais importantes do elenco. Eu tenho 4 gols pelo Vasco, 3 de esquerda. E ele é destro. Como é que pode? Mas a tendência do marcador é fechar nossa perna direita, né? Então, automaticamente vai te liberar a perna esquerda. E acontece no momento ali de trazer e dá certo. Dentro da área desce o Vasco, Paulo Henrique! Foi assim contra a Portuguesa? Do Vasco! Na comemoração, homenageou o filho Matheus, que tá para nascer. Bola embaixo da barriga e apontar para a esposa grávida. O Vasco tem do lado direito Paulo Henrique. Canhota também, contra o Maricá, por sinal, um golaço. Perna esquerda, golaço! A vocação para artilheiro se fortaleceu depois da chegada do técnico Fábio Carille. Ele tem dado muita liberdade para nós laterais, inclusive nos gols que eu fiz, outras finalizações também. Aconteceram por conta dessa liberdade que ele dá para nós. O PH gostou desse hábito de fazer gols. Tá até a fim de repetir contra o Flamengo. No jogo lá eu coloquei a bola de barriga e mostrei que era o segundo gol pro meu filho, aí me vieram perguntar se era gêmeos. Falei, não, gêmeos não. Deixa, se tiver eu vou fazer um 3 ali de terceiro gol pra ele, pra minha esposa.
e vamos ver, se vier vai ser benção. Paulo Henrique, brilhando na colina. É só o Matheus, então. Vamos dar uma olhada, então, nas prováveis escalações? Carille ganhou opções, hein? Não ainda na escalação principal, né? No time titular, mas o banco já deve estar recheado de jogadores que chegaram nessa semana, ó. O time deve ter Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Jair ou Tietê. Jair estava machucado, estava se recuperando de lesão, o Tietê também, né? Então os dois aí estão vindo de problemas médicos. Com o Zuccarello ou o Lloyd Augusto já aparecendo ali, né? Numa possibilidade, com o Felipe Coutinho, Ryan e Verratti. É o que o Vasco tem de melhor para esse momento, Mansur? Claro que os reforços ainda vão se encaixar, Garré, o Moreira, o Nuno Moreira, agora o Lloyd, enfim, vão aparecendo e o Carille vai ganhar mais gente, pelo menos para a parte ofensiva do campo. O Nuno Moreira com a característica mais de armação, né? Não é exatamente essa flecha. Isso. O Lloyd Augusto talvez seja o jogador com mais essa característica. A ver se o Carille vai querer ter esses dois, né? Ryan e o Lloyd, para ter os dois jogadores escapando muito, porque todo mundo acha que pode fazer, de repente, o Coutinho melhorar, né, Mansur? Tendo mais jogadores para ele acionar. Todo mundo, eu acho, imagina um jogo, naturalmente, de um Flamengo com um pouco mais de posse, de presença ofensiva, e o Vasco tentando as estocadas. É importante ver como o Vasco vai ter, se o Vasco vai tentar, em alguns momentos, pressionar a saída do Flamengo, para não deixar o Flamengo tão confortável, mas o principal, como ele vai se organizar para tentar sair do ponto mais importante que o Flamengo tem tido com o Felipe Luiz, que é a pressão ofensiva, né? No jogo mais recente deles pelo Carioca, no primeiro tempo, o Vasco praticamente tentou o tempo todo saltar essa pressão com uma bola longa. A questão é que ali, mesmo que o Verratti ganhasse essa primeira bola, não tinha muitos jogadores para tentar correr as costas. Agora, eu não digo que o Vasco vai tentar a bola longa sempre, mas é possível até que você tenha sentido nesse plano. Você pode apostar no Verratti ganhando essa primeira bola e ter jogadores de velocidade correndo as costas. Uma raspada do Verratti para o Ryan correr, por exemplo, para o Ryan, para o próprio Lloyd, se for o caso, você vai ter um pouco mais de escape, né? Não tinha nem Ryan nem Lloyd no primeiro jogo. Mas no segundo tempo, quando ele consegue fazer um pouco mais de articulação com o Hugo Moura vindo atrás, saindo mais tocando, o Vasco crescer um pouco no jogo. Ver qual vai ser o plano do Carille para tentar incomodar um pouco o Flamengo e mudar um pouco a lógica do último encontro, que foi quase um monólogo. Eu quero saber se você está afiado para polêmicas no Cariocão, viu, seu Andrei? Eu adoro. Porque antes da bola rolar, nós já temos polêmica. A gente vai falar agora sobre Vasco e Flamengo. Mandante é o Vasco, ele pôde escolher o local onde vai mandar este jogo, onde vai jogar. Só que já tem polêmica aí. Polêmica do gramado sempre volta à tona. Então, já, Andrei. A gente fala sobre. Vamos dar uma conferida na matéria. Eu quero ver se vai ficar em cima do muro. Jamais. Um clássico que esquentou bem antes da bola rolar. Foi só terminar a última rodada da Taça Guanabara que a discussão começou, onde o Vasco mandará o primeiro jogo da semifinal contra o Flamengo, sem poder usar São Januário por conta do regulamento, que exige uma divisão igualitária entre as torcidas. O Maracanã seria a escolha mais provável. Seria, depois de uma longa reunião na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, ficou definido que o estádio Nilton Santos será o palco do primeiro duelo. O nosso grupo de jogadores está mais acostumado também a jogar no estádio Nilton Santos. O Vasco gostaria de poder usar o Maracanã sempre que tenha necessidade, ou seja, vontade do Vasco. Não apenas quando seja uma vontade coletiva, como seria agora nessa situação do Campeonato Estadual. A federação, o batalhão especializado de policiamento em estádios e o Flamengo ponderaram a escolha Cruz Maltina. Na visão deles, o melhor local para receber o jogo seria o Maracanã, em meio ao Carnaval, principalmente por questões de segurança. A opção do Vasco pelo estádio do Botafogo acontece uma semana depois de Felipe Coutinho ser um dos jogadores a encabeçar uma campanha contra o gramado sintético, ao lado de Neymar,
Lucas Moura, Thiago Silva, entre outros. A questão foi ironizada pelo lado rubro-negro. Como estratégia, os comandados de Fábio Carille fizeram 2 treinos no tapetinho, na quarta e ontem. O Vasco espera contar com 2 caras novas. Os atacantes Benjamin Garré e Nuno Moreira. O argentino e o português foram apresentados na última quinta. Eu acho que a minha ansiedade aumentou no sentido em que, depois de eu ver o jogo no São Januário contra o Botafogo, queria muito estar lá dentro, porque realmente foi um ambiente incrível durante o jogo todo. Serão só os primeiros 90 minutos da semifinal, que, como vocês viram, já começou a ser disputada fora das 4 linhas há quase uma semana. Ai, ai, vamos falar dessa grande semifinal. Acho eu que o Vasco quis tirar, então, o Flamengo dessa zona de conforto. Sim. Né? Vai funcionar na sua visão, André? Então, Calica, a gente estava conversando antes, né, de entrar no ar aqui o seguinte. O Vasco tira, né, o jogo do Maracanã, porque, né, o Flamengo vai se sentir mais à vontade. A torcida continua a mesma, é dividido 50-50, então a gente vai ter aí, né, torcedores dos 2 times. O Engenhão, inclusive, tem setores fechados por conta de reforma por lá, então vamos ter menos gente nesse jogo que o Vasco será o mandante. Mas eu acho, Cá, que tira o Flamengo, né, de uma zona de conforto e coloca numa zona de desconforto o próprio Vasco. Isso porque, a gente sabe, no Engenhão a gente tem o gramado sintético, o famoso tapetinho. E o tapetinho proporciona e propicia melhor desempenho para o time que joga mais rápido, para o time que desenvolve um futebol de velocidade. Nessa semifinal, o time que faz isso é o Flamengo. Então talvez o Vasco leve o jogo para o Engenhão pensando nessa questão de desconforto, mas dá para o Flamengo uma opção de fazer um jogo ainda mais rápido. A gente viu no clássico entre eles na fase de grupos que o Flamengo no primeiro tempo tirou o Vasco para dançar e bailou em cima do Vasco no primeiro tempo. O Vasco, né, melhorou no segundo tempo ali, mas a gente viu um Flamengo muito superior. Vamos ver, é um novo jogo, né? É uma fase decisiva, então muda o clima dos times e o Vasco, né, vem aí de uma classificação na Copa do Brasil sem sustos e vem de um Veguete que vem fazendo gols, inclusive nos clássicos contra o Botafogo foi o pênalti decisivo para a classificação. Vai ser um ótimo jogo, mas vamos ver como é que vai ser o comportamento desses 2 times nesse gramado que é novo para os 2.